Olá, nós iniciaremos a apresentação do nosso trabalho com o tema de fotomicrografia e descrição anatômica pela disciplina de anatomia vegetal, ministrada pelo professor doutor Kleber José, pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete Lagoas, pelos alunos Gabriel Silva Eduardo, Gersino José dos Reis, Larissa Lucena Cardoso, Vinícius Barbosa Modesto e Vitória Gabriela Messias Borba de Oliveira, grupo de número 3. Esse trabalho consistirá em introdução, materiais e métodos e resultados. Bom, a introdução, inicia-se falando da raiz e sobre o fato dela ser um órgão subterrâneo ou aquático, e ter como principais características a fixação na planta, acúmulo de reservas, condução de nutrientes e por ser responsável por estabelecer um contato, entre a folha e raiz. As classificações desse órgão, elas se iniciam pela epiderme, que é uma célula formada, por outras células especializadas, e sua classificação é em número de camadas uniceriadas ou multisseriadas. A raiz e os seus tecidos fundamentais, eles estão concentrados na região do mesófilo foliar, localizada entre a epiderme adaxial e abaxial, e ela pode ser classificada como fibras e o mesófilo como dorsiventral e homogêneo. Agora falando um pouco sobre o caule. A sua epiderme, ela também pode ser formada por células especializadas, assim como foi dito lá na raiz, só que no caule, a sua classificação é dada pelos litocistos, pelos estômatos e pelos tricomas. Bom, o caule ele também representa o sistema axial das plantas e seus órgãos, que são sedimentados, e que são compostos por filamentos, só que a principal função do caule é sustentar os órgãos vegetativos e reprodutivos, e também a fotossíntese. O caule, como foi dito antes, ele é o órgão responsável, por sustentar a estrutura reprodutiva, e o seu córtex é formado pelo tecido fundamental parênquima, que também pode ter várias classificações, como fundamental ou de preenchimento reserva. Bom, alguns exemplos são o amilífero, o aerífero e o aquífero. Já o seu cilindro vascular é composto pelos tecidos xilema e floema. O caule também pode ser classificado conforme o número de protoxilema, que pode ser diarca, tetrarca, triarca e poliarca. Agora, sobre a folha. A folha é o órgão da planta, que é responsável pela captação de luz e conversão em energia química. Ela também é um órgão laminar e que possui sua expansão lateral do caule. As regiões anatômicas da folha são as eudicodiledôneas e ela pode ser classificada também na região do pecíolo, que é uma porção tendiculada da folha. Já o limbo, que é a região naninar da folha, e no pecíolo, a epiderme segue a mesma classificação do caule. O cilindro vascular, é composto também pelo xilema e floema, e a sua classificação também segue a mesma do caule, como foi dito sobre o caule. Já nos materiais e métodos, quando se trata do corte à mão livre, a ordem é a seguinte: a coleta e fixação do material vegetal, depois o corte à mão livre, depois a classificação, depois coloração, montagem de lâminas e captura de imagens. Quando se trata de um corte a micrótomo, ocorre da seguinte maneira: coleta e fixação do material vegetal, inclusão em resina, obtenção dos cortes, coloração, montagem de lâminas e, por fim, captura de imagens. Nós trouxemos alguns exemplos, na primeira imagem, na figura 4, seria uma figura, em micrótomo, e no lado direito, na figura 5, uma figura à mão livre. Agora, para os resultados, pode-se observar nessa figura de número 6, que é um corte transversal, e a sua coloração é azul de toloidina, como é indicado, o exoderme, parênquima, floema, xilema. Já na figura de número 7, é um corte também transversal, a sua coloração também é azul de toloidina, e é apontado seus pelos radiculares e a sua cutícula. A figura de número 8 também é um corte transversal, a sua coloração é azul de alciã e safranina. Dessa vez é indicado o floema, o xilema e o xilema secundário. Na figura de número 9, também apresenta um corte transversal, uma coloração de azul de alciã e safranina. E nesta imagem, nessa figura, está sendo destacado o parênquima, epiderme e o xilema primário. Na figura de número 10, o seu corte é transversal, também transversal, mas dessa vez em micrótomo, A sua coloração é azul de alciã e safranina. E nessa figura estão sendo apontados a endoderme, o floema, protoxilema, a metaxilema e o pericilo.
Já na figura de número 11, o corte ele também é transversal, dessa vez é a raiz transversal, assim como o anterior. A sua coloração é azul de alciã e safranina e está sendo apontado o cilindro vascular, parênquima fundamental, epiderme e o parênquima de reserva amilífero. A figura de número 12 e a figura de número 13 não foi possível ocorrer a classificação, pois ocorreu um imprevisto e um dos integrantes do nosso grupo não conseguiu concluir a classificação dessas imagens, então infelizmente nós ficamos sem resultados para essas duas imagens. Mas seguindo a figura de número 14, essa figura também possui corte transversal, a sua coloração é azul de alciã e safranina, e nessa figura estão sendo destacadas o metoxilema e o protoxilema. Na figura de número 15, a última figura, também possui corte transversal, a sua coloração é azul de toluidina e está sendo ressaltado aí a epiderme e o feixe vascular. Bom, e por fim, as nossas referências bibliográficas. Boa parte das nossas referências, elas foram retiradas das próprias aulas que foram ministradas pelo nosso professor Kleber e foram postadas lá no YouTube, então boa parte do nosso trabalho, as nossas referências são de lá, e algumas imagens nós retiramos do site Só Biologia. Nós aproveitamos para agradecer toda a atenção e também para informar que este é o fim do nosso trabalho.